Bom, boa noite, Senhor Bastonário da Ordem dos Arquitetos, Senhor Presidente da Câmara Municipal, senhores membros do júri, permitam-me especialmente cumprimentar o arquiteto Danilo Terra e o arquiteto Pedro Tuma, vieram do Brasil, o senhor Presidente da Assembleia Municipal e todas as arquitetas e todos os arquitetos. Vi que houve uma pequena falha porque não estavam a contar que uma mulher pudesse ganhar, né? Tiveram que corrigir aí a mão para poder pôr arquiteta. Mas agora, nesses novos tempos, não é? Temos de considerar bem o papel que as mulheres estão a desempenhar, não é? E precaver-nos em relação à sempre iminente vitória das mulheres nestes certames. Eu sinto-me satisfeito por poder estar aqui. Lembro-me que, enquanto Primeiro-Ministro, presidi a primeira atribuição do Prémio Nacional de Arquitetura. E, na altura, manifestei o meu contentamento e disse que o futuro de Cabo Verde estava na ponta do lápis dos arquitetos. E essa ideia continua válida. A transformação de Cabo Verde, a modernização de Cabo Verde passa muito pela criatividade dos arquitetos cabo-verdianos. E pude ver aqui grandes obras que concorreram e obras com um grande espírito de criação, de inovação. E quero falar de inovação enquanto mudança positiva. E vejo que há aqui no seio dos arquitetos cabo-verdianos esse espírito criativo, não é? Na linha do que dizia Fernando Pessoa, viver não é necessário, o que é necessário é criar. E nós só podemos inovar se efetivamente criarmos. O contexto deste ano e esta ideia de sustentabilidade também leva-nos a refletir sobre um conjunto de dimensões que são importantes, edifícios e espaços públicos para cidades sustentáveis. Uma vez visitei a Namíbia e cheguei no aeroporto internacional num espaço muito agreste, quente, quase deserto. E quando entrei na sala VIP, percebi que o aeroporto não tinha aparelho de ar-condicionado. Era um aeroporto muito sóbrio, mas com um sistema de ventilação, não é? Que permitia a permanência muito tranquila, muito suave dentro daquele espaço, sem necessidade de utilizarmos aparelho de ar-condicionado. Mas muitas vezes entro em aeroportos onde parece um bunker, não é? E tudo fechado e com uma enorme necessidade de utilização de energia e energia fóssil, porque temos que ligar uma enorme quantidade de aparelhos de ar-condicionado para podermos estar lá dentro.
E neste tempo de mudanças climáticas aceleradas e com impactos cada vez mais severos, sobretudo num pequeno estado insular, que nem Cabo Verde, a construção aqui exige uma grande capacidade de criar para aproveitarmos toda a riqueza existente em Cabo Verde e serem edifícios e prédios, fala-se de prédios inteligentes, né? Agora podemos falar de prédios sustentáveis, não é? Num país tropical, seco, como Cabo Verde, não é? Onde a temperatura está a aumentar todos os anos, onde temos seca severa, temos de ter capacidade de construir de modo a que possamos fazer face aos efeitos das mudanças climáticas e garantir uma maior sustentabilidade dos nossos edifícios e dos nossos espaços públicos, de modo a atingirmos a ideia de um país livre de energias fósseis, não é? Para podermos fazer face às mudanças climáticas em curso. Isso exige alguma criatividade, exige a utilização de recursos nacionais para podermos ganhar. O Princesito disse que nós éramos mais ricos do que Luxemburgo, né? Podemos entender isso, né? Chamando a atenção para as possibilidades de criatividade que nós podemos ter aqui em Cabo Verde. E vejam, nós somos um Estado oceânico, não é? Temos 800 mil quilómetros quadrados de mar e temos 4.033 quilómetros de terra, não é? Mas vivemos 500 anos a tentar utilizar para construir o país apenas estas nesgas de terras que temos aqui em Cabo Verde, 4.033 quilómetros quadrados. Até as casas nós fazíamos de costas para o mar, não é? E agora é que estamos eu vi algumas das obras aqui apresentadas, é que estamos a abrir-nos, a voltar-nos para o mar, não é? A voltar-nos para o mar. Mas eu fui visitar Luxemburgo, na minha primeira visita a Luxemburgo, e eles tinham um cluster do mar. E eu perguntei, mas como é possível Luxemburgo ter um cluster e todo um programa de trabalho, de desenvolvimento, de competitividade, de mobilização de recursos e de construção da riqueza a partir do mar, e eles não tinham mar. Mas tinham todo um conjunto de trabalhos ligados ao aproveitamento de muitas coisas ligadas ao mar, desde registro de navios, não é? E a outras dimensões ligadas ao mar. E nós, com o mar aqui, que nos bate todos os dias, o poeta Jorge Barbosa, esse desassossego do mar, sempre, nós ficamos desassossegados e nunca mais nos ligamos ao mar para aproveitar todas essas oportunidades. Então, por isso é que o futuro de Cabo Verde depende da nossa abertura de espírito, da riqueza intelectual deste país, do vigor intelectual dos cabo-verdianos nas diferentes profissões, não é? E aqui os arquitetos, pela vossa capacidade de criar, de inovar, eu tenho uma admiração enorme pelos arquitetos quando eu vejo uma obra lindíssima, bonita, disse, mas é bonito, é lindo, é de uma grande abertura de espírito, é uma grande criatividade. Por aí Cabo Verde pode ganhar o futuro. Então, não são as riquezas naturais, tradicionais. O Princesito, há países que são ricos, mas de recursos naturais tradicionais.
por exemplo, a terra do Tuma e do Terra, né? A terra do Terra é riquíssimo, não é? Eu nunca vi país mais rico do que aquele. Eu vivi em São Paulo, estudei lá, quase 5 anos que eu vivi em São Paulo. Aquele país, parece que Deus foi lá e colocou absolutamente tudo. E nós, não é? Aqui também dizem que foi no 7º dia que Deus decidiu criar Cabo Verde, não é? Depois de ter criado tudo, no 7º dia, no dia do descanso, ao lavar as mãos, aquelas partes sujas que ficaram por entre os dedos, ficaram aqui no mar de Cabo Verde, no mar do Atlântico, e deram origem às ilhas de Cabo Verde. Até os assistentes admiraram, disseram: oh, meu senhor, afinal, por que deixa estas ilhas aqui no meio do Atlântico absolutamente sem nada, quando deixou tudo no Brasil, em Angola, no Congo? Disse: não, depois vai ver o povo que eu vou pôr lá nas ilhas. Então, a nossa riqueza, estão a ver, às vezes nós dizemos: Deus foi injusto conosco. Não, Ele foi extremamente visionário conosco. Ele diz: não, o futuro não depende das riquezas naturais tradicionais. É por isso que aqueles que são mais ricos de riquezas naturais tradicionais brigam todos os dias. Nós aqui vivemos, como disse a Cesária Évora, nesse paz de Deus que no mundo cantamos. Né? Então, está na nossa cabeça a riqueza de Cabo Verde. Não é? Temos de ultrapassar os bloqueios mentais que nós temos, esses hábitos mentais que muitas vezes fazem as instituições e que bloqueiam o desenvolvimento de Cabo Verde. E se tivermos essa abertura de espírito, não é? Se combatermos a pobreza mental e intelectual e abrirmos-nos para a criação, então estaremos a construir esse Cabo Verde grande, capaz de aproveitar as 10 ilhas e aproveitar este mar imenso que se abre à nossa frente. E por isso eu queria dar-vos os parabéns, senhor bastonário da Ordem dos Arquitetos, todos os arquitetos cabo-verdianos, e dizer-vos que o futuro ainda depende muito do vosso trabalho, da vossa criatividade, da vossa abertura ao mundo, não é? Do que puderem fazer. Portanto, o futuro ainda está na ponta do vosso lápis, não é? E depende da qualidade das vossas obras. E dou-vos os parabéns, dou os parabéns àqueles que ganharam, mas dou os parabéns a todos os arquitetos cabo-verdianos. Vamos fazer tudo para termos edifícios e espaços públicos sustentáveis. Vamos fazer tudo para termos um Cabo Verde mais bonito, não é? Muitas vezes eu digo que em tudo, geralmente falo mais da política, porque nós é que precisamos de receber mais determinadas mensagens, né? Ontem eu falei da necessidade de darmos alguma lição de elegância, não é? Alguma lição de elegância. Então, vocês que fazem obras muito elegantes, podem dar a lição de elegância a Cabo Verde. Parabéns e muito obrigado.